que Enoque e Elias foram levados para o céu em seus corpos? Alguém hesitaria em dar uma resposta dogmática a esta pergunta, mas oferecemos as seguintes considerações. Lendo Hebreus capítulo 12, versículo 23, reunimos uma pista sobre a situação atual dos santos do Antigo Testamento que estão no céu. Note, mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 23. Portanto, os santos do Antigo Testamento são chamados aqui neste versículo último, Hebreus capítulo 12, versículo 23, os espíritos dos justos aperfeiçoados, significando claramente que os santos do Antigo Testamento no céu não possuem seus corpos físicos. Eles são naturalmente aperfeiçoados agora em estado de espírito, mas aguardam o momento em que receberão corpos glorificados. Eles são aperfeiçoados com base na morte de Cristo por eles. Tanto Enoque quanto Elias, sendo levados ao céu, existem agora em estado de espírito. Será que eles não estão agora em companhia de outros santos do Antigo Testamento e na mesma condição deles? Acredito que a única pessoa no céu com um corpo glorificado é nosso Senhor Jesus. O corpo dele é descrito como o corpo da sua glória. Filipenses capítulo 3, versículo 21. À luz deste fato, pode-se supor que Enoque e Elias perderam seus corpos na subida para o céu. Não precisamos conjecturar onde estão seus corpos, pois certamente Deus cuidou deles e ainda lhes dará seus corpos glorificados em um tempo ainda futuro. Isto é o mesmo com as duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11, versículos 4 a 12. No final de seu testemunho, eles são como Enoque e Elias, pois também serão levados para o céu. Pode-se perguntar, e quanto ao aparecimento de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração? Certamente, para serem reconhecidos, eles devem ou deveriam ter um corpo físico ali naquela ocasião. Não nos é dito como os discípulos os reconheceram ou conheceram, mas Deus foi capaz, em qualquer forma, que aparecessem para revelar aos três apóstolos a identidade desses dois grandes santos do Antigo Testamento, embora eles nunca o tenham conhecido na terra. Talvez quem falou quem eles eram para aqueles discípulos foi o próprio Senhor Jesus. Nem tudo fica registrado na Bíblia, então algumas coisas nós podemos supor. Os anjos, que são espíritos, frequentemente apareciam em forma humana no Antigo Testamento. Por exemplo, os dois anjos que Ló acolheu em Sodoma, Gênesis capítulo 19, versículo 1, esses anjos são descritos como homens e foram vistos por outros homens como homens normais, mas eles não eram, eles eram anjos. Anjos são espíritos, não têm corpos físicos. Leia com cuidado esta passagem em Gênesis capítulo 19, versículo 5, o versículo 8, o 10 e o 12. Há algo de suma importância a ser dito para todo aquele que ainda não é salvo ou se diz crente, mas não tem certeza da sua salvação. João capítulo 3, versículos 17 e 18, o Senhor Jesus Cristo disse: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas foram as palavras do Senhor Jesus nesses dois versículos do capítulo 3 do Evangelho de João. Somente sobre esta base e nenhuma outra é que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo,
Então, o pesado fardo de seus pecados precisa ser removido. Se o seu pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado, ou castigo pelo pecado, precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelos pecados precisam ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado ou para os pecados é a morte. Você não poderia suportá-lo sem merecer ou sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A misericórdia flui hoje mesmo, não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo que hoje está no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. A salvação de um pecador não se dá quando ele é batizado, ou foi batizado, crismado, recebido na igreja, nem tampouco por dar esmolas, dízimos, ofertas, tomar a ceia, frequentar a igreja, pregar, jejuar, orar, rezar, fazer penitências e tantas outras coisas mais. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz de uma maneira clara: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esta é a única resposta sensata. Portanto, cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão, o tempo da sua resposta a este convite de salvação. A Bíblia diz: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Se você, como um pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os teus pecados, por todos os teus pecados cometidos, e tendo ressuscitado, ele ressuscitado, para a tua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está salvo. Você já tem, portanto, a vida eterna. Você está nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo, e agora a caminho do céu. O Senhor Jesus se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, o sistema religioso, e ao seu nome exclusivamente, até que volte para levar-nos todos a este lar celestial, para estarmos com Ele e sermos semelhantes a Ele por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.